Racionais da Suécia e São Paulo para o Mundo, um filme documentário original Netflix com direção de Juliana Vicente, já está disponível, vão lá, assistam, é muito bacana, muito interessante. Eu não sou fã dos Racionais MCs, eu não cheguei a ouvir tanto, afinal, por mais que ao meu redor, por mais que meu irmão na rua sempre ouça as músicas dele, mas é muito interessante poder acompanhar a origem desse grupo que teve lá nos anos 80 na periferia de São Paulo, nos centros de candomblé, nas rodas de samba, um grupo completamente em volta da música que encontrou na arte, na música, a revolta é uma forma de mostrar a sua revolta, mostrar o poder da sua voz para denunciar todas as atrocidades da polícia que na pós-ditadura estavam matando pessoas negras à torto à direita, não tão diferente nos dias atuais, mas que era, segundo eles, a pior época para uma pessoa negra, alguém negro, um homem e uma mulher negros viverem nos anos 80, pior época. E com isso, a origem desse grupo completamente controverso de forma midiática, já que durante todos os seus 30 anos de carreira tiveram diversas ascensões, também diversos declínios, e poder acompanhar pelo ponto de vista deles todos esses processos, personagens, pessoas completamente tridimensionais. É um documentário que não tem medo de contar a verdade, o ponto de vista deles, da forma deles, da forma simples de se comunicar, da mesma forma como eles cantam, da forma como eles cantam nas suas músicas, a gente vê o grupo se formando com aquela simplicidade e buscando contar a sua revolta, se comunicar com as pessoas negras, com o seu próprio povo, mas encontrando na sua voz um poder de denunciar todas essas atrocidades, se unindo com outros grupos intelectuais, fazendo essa ponte de comunicação entre as pessoas ignorantes com os intelectuais, todas as pessoas negras marginalizadas pelo poder, pelo poder da polícia, pelo poder do governo na época, e que na época, na pós-ditadura, fazendo essa ponte, crescendo, sendo reconhecido, sendo amado pelos jovens, conquistando a fama, conquistando dinheiro, algo que era completamente difícil para eles, que sofreram bastante, precisaram trabalhar, ter um trabalho um trabalho qualquer enquanto eles trabalhavam no seu hobby, que acabou se transformando futuramente na música, nesse grupo. O filme acompanhou a origem deles, né, pelo BB Boys, e que depois se transformou nos Racionais MCs que todo mundo conhece nos dias de hoje, que eu ouvi falar, né, dos dias de hoje. Mostra também a própria controvérsia dos próprios personagens ao conseguirem dinheiro, o que fazer agora já que conseguiram dinheiro, e até mesmo um ponto interessante por eles permitirem abrir um pouco do que se passa na mente deles, o que se passaram na mente deles, na mente de jovens que acabaram de conseguir dinheiro, que acabaram de conseguir fama, podendo comprar o que eles quiserem, podendo gastar o dinheiro com o que eles quiserem, com carro, com moto, e até mesmo as próprias controvérsias com isso, com o ganho da fama, com o ganho de dinheiro, tendo diversos problemas, como por exemplo morte, acidentes, dentro desse processo, dentro dos lançamentos dos discos. Então, é um documentário bem interessante por poder permitir essas histórias boas, né, o crescimento, a ascensão, a luta pelo fim do racismo, a luta pelo fim das agressões policiais, que é algo muito bonito, muito bacana de se acompanhar, mas também podendo permitir a gente acompanhar também um pouco do lado obscuro, um pouco do lado ruim, que é justamente os problemas que eles acabaram fazendo, que
os problemas que eles cometeram durante todo esse processo, como os próprios acidentes de carro que mexeram completamente com ele, com um deles, que infelizmente matou uma pessoa, que poderia ter matado o próprio grupo, poderia ter acabado com o próprio grupo. É bem bacana poder permitir contar a história sem querer que fazer algo bonito, algo belo, faixa branca, permitir todos os lados bons e ruins das suas histórias. Que inclusive outro momento bem interessante, que é bem bacana de acompanhar, é a própria controvérsia do que o Racionais significa, já que eles se reuniram, se juntaram, se organizaram para se revoltar com poder proclamar toda a sua revolta com a força policial, toda a sua revolta ao massacre às pessoas negras da periferia, e que nos próprios shows dos Racionais estavam tendo brigas, estavam tendo violência entre os próprios, entre o próprio público, no qual eles já não se enxergavam mais como, como se tivessem perdido o próprio o propósito. Eles não estavam mais se identificando com a própria causa que eles tinham começado, que é algo bem interessante, bem humilde do próprio grupo, e em reconhecer que eles estavam perdidos, não estavam mais gostando daquilo que eles estavam fazendo, que entra naquele ato, que param, reflitam, vão para as suas origens, vão para o lugar de onde eles vieram, reparam os shows, param as apresentações, se conectam com, buscam encontrar a si mesmos, e assim depois voltam à tona, voltam com o grupo, sendo novamente os Racionais MCs, por mais que também tenha durante novamente os processos outros problemas, como por exemplo foi formado na virada cultural em 2007, o grupo foi se apresentar, mas teve ali uma baita violência da polícia atacando os jovens, que assim foram expulsos da virada cultural, não podiam fazer apresentações em espaços abertos, e novamente foram marginalizados, foram excluídos das apresentações, mas por mais que todas essas controvérsias tenham acontecido, deu certo, conseguiram novamente, e até em 2012 fizeram uma outra apresentação na virada cultural, foram chamados novamente, fizeram uma apresentação para acho que mais de 100 mil pessoas, sem qualquer tipo de violência, mostrando a força, o poder dos Racionais, o poder da comunicação dos Racionais com a periferia, com as pessoas, não só com os negros, que já nessa época, ou mais à frente, já conseguia se comunicar com diversas pessoas, até mesmo lá fora, como o próprio nome diz, das ruas de São Paulo para o mundo. Tiveram apresentações internacionais, viagens, gravações de discos lá fora, e ganhando prêmio na MTV, fazendo apresentações na MTV, até mesmo fazendo apresentações grandiosas para o público de 15 mil, se não me engano, lá no estádio do Palmeiras. Enfim, o filme acompanha toda essa trajetória desse grupo de uma forma muito gostosa de acompanhar, sem qualquer tipo de restrição, sem qualquer tipo de medo de contar a verdade, sem contar os fatos, o seu ponto de vista, até mesmo sem se preocupar em mostrar o seu lado bonzinho, o seu lado mocinho, mas também mostrando o seu lado obscuro, o seu lado ruim, a sua própria controvérsia. Eles também, em certos momentos, logo no começo, enquanto eles estavam ganhando ali o espaço, fazendo apresentações, fazendo shows, abriram empresas, já podiam andar com as armas, que já seria uma forma até mesmo de equilibrar essa força, essa briga entre os Racionais com a própria polícia, que era uma forma de se proteger, mas que também eles acabaram
acabaram entrando em algumas controvérsias, como por exemplo no próprio um dos ônibus deles, eles acabaram apontando pegando a arma de um dos policiais que estavam batendo, que estavam machucando o público, que estavam machucando pessoas ali na rua, e eles acabaram pegando a arma dos policiais, depois apontando para dentro dos ônibus, enfim, mostrando essas descobertas, essas controvérsias, um pouco dessa molecagem sem qualquer tipo de medo, mostrando mesmo que o grupo é hoje, graças a todo esse trajeto, esses 30 anos de carreira, com altos e baixos, mas que continuaram se aperfeiçoando e que são hoje um dos grupos mais importantes, relevantes, com uma carga emocional, com uma carreira muito bem estruturada, que já teve diversos momentos de reflexão sobre quem são, o que eles estão fazendo. Como já mencionei mesmo, eles pararam os shows pois não estavam mais se reconhecendo, não estavam mais reconhecendo as suas próprias músicas, por mais que os anos tenham avançados, já não estavam mais gostando da forma como as suas músicas estavam sendo ditas, não estavam gostando por quem elas estavam sendo ditas, parando, refletindo, buscando encontrar a si mesmo, enfim. É um documentário incrível, é um documentário brasileiro sobre povos brasileiros, sobre os povos negros que foram completamente marginalizados durante esses 500 anos de descoberta, e que o filme ele traz pelo ponto de vista desse grupo e precisa ser visto. Gostei bastante. Parabéns, né, Netflix, por finalmente trazer um conteúdo bom, um conteúdo nacional, representa as nossas origens, representa o nosso povo, e é bacana poder acompanhar, por mais que eu acho que eu me emocionei bastante por esse filme, ainda mais por não ouvir Racionais MCs. Meu irmão ouvia, as pessoas em minha volta ouvia, mas como eu era bem fechadinho na minha bolha, isso acabou me afastando mesmo, de ouvir rap, de ouvir hip hop e tudo mais. Eu não fui tão afim. Inclusive, quando eu falo isso, as pessoas até espantam. Caramba, você não conhece os Racionais? Você não conhece outros grupos de rap, de hip hop e tal? No caso de rap, né, hip hop seria mais um conjunto, né? Enfim, as pessoas, né, ficam espantadas comigo, né? Caramba, onde você vive? Onde você mora? Ah, eu moro num lugar simples, tal. Meu irmão ouve, as pessoas à minha volta ouve funk, agora atualmente funk, mas lá para os anos 2000 era hip hop, mas continuam espantados, né? E eu acho que por isso que esse documentário ganhou muita força para mim, por por acompanhar um grupo musical, um grupo que está completamente ligado a questões políticas, completamente ligado ao preconceito, ao racismo, e que se levantou nessa causa como denúncia, como protesto a toda essa repressão que eles sofreram, e de onde eles estavam, e que foi uma válvula de escape, que foi meio que um bote salva-vidas para que eles permanecessem vivos, para que eles permanecessem, né, permanecesse vivo. Afinal de contas, eles mesmos disseram que não tinham perspectivas de vida, basicamente o destino deles, se eles não tivessem buscado a música, era a morte, sabe? E é bacana a humildade deles de reconhecer isso, e também deles buscarem ajudar a população, ajudar as pessoas. Eles fizeram apresentações nos presídios, falaram, né, da questão da música, que
que teve origem, que foi inspirada em uma pessoa que também foi, como tinha sido preso, eles não conseguiram encontrar, enfim. É um documentário completamente recheado de informação, de cultura, de arte. É um documentário inspirador, é um documentário único, é um dos melhores filmes desse ano para ser assistido, um dos melhores filmes da Netflix. Isso que não é difícil, porque tem muito um filme da Netflix bem ruizinho, bem mediano, mas Racionais conseguiu superar minhas expectativas. Na verdade, conseguiu me surpreender, eu não tinha tantas expectativas, não ouvia, né? Eu já falei que não via Racionais, mas poder entrar dentro da cabeça deles, poder acompanhar a vida deles durante esses 30 anos de carreira foi algo único, sublime, e eu realmente recomendo, assistam, é brilhante. Bom, já falei demais. Eu não dou nota, mas se for para dar nota, acho que dá para dar um 9, um 10 tranquilamente, pois eu gostei bastante. No final, teve aquele ânimo de. Aquele ânimo, sabe, de alegria, superação, felicidade. Enfim, é um bom cinema. É um bom cinema. Racionais das Suas de São Paulo para o mundo. Assistam e, é claro, não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse filme. Não esqueça de curtir o canal, assinar, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. Até a próxima, pessoal. Tchau!